Olá, seja muito bem-vindo a essa próxima parte desse módulo e a gente vai falar agora sobre entendendo sobre abusadores e pedófilos. Então, essa palavra aqui, né, pedófilo, vem inclusive da doença chamada pedofilia. Aí fica a pergunta: pedofilia é crime? Não. Pedofilia, na verdade, a palavra em si é uma doença. Então, ela inclusive é classificada com um código lá de acordo com o meio médico e científico. Então, usou-se, o senso comum usa essa palavra aí, né, pedófilo, pedofilia, como algo realmente assim que denota que é um criminoso que cometeu o abuso. Então, na verdade, esse termo aí se refere à doença chamada pedofilia, que tem a ver com essa propensão, né, do indivíduo, essa propensão sexual, essa atração sexual que o indivíduo tem por crianças, por pré-adolescentes. Então, a gente vai ver um pouco sobre isso aqui. Então, nem todo abusador é pedófilo, nem todo pedófilo é abusador. Então, pedófilo é uma pessoa que tem um transtorno psiquiátrico e uma desordem da sexualidade. Então, pedófilos se atraem afetivamente e sexualmente por crianças e pré-adolescentes, como eu já falei. Então, quando o pedófilo passa a abusar, é que de fato há um crime. Então, tem indivíduos que são pedófilos e que não abusam, pois estão sob tratamento. Também é caso de muitos abusadores que não são pedófilos, abusam porque querem, ou seja, é uma questão de caráter. E o que acontece na maioria dos casos de abuso? A maioria dos abusadores não são pedófilos, mas apenas abusadores. Inclusive, alguns deles, quando são denunciados, eles se utilizam, né, dessa justificativa para poder tentar se safar. Mas existe uma equipe especializada que vai analisar para de fato bater o martelo e dizer não, é pedofilia. Toda pessoa que foi abusada se torna um abusador? Aí vem a pergunta: toda pessoa que foi assaltada se torna um assaltante? Não necessariamente. Então é bom a gente frisar isso aqui porque às vezes até tem pessoas que têm medo de dizer que foram abusadas sexualmente, com medo desse pensamento de que, poxa, se eu falar que eu fui abusado, vão pensar que eu sou um abusador, que eu vou me tornar. Uma pessoa que foi abusada se torna um abusador? Então, cada ser humano internaliza suas experiências de vida de maneira diferente. Essa declaração vem do psicólogo Gutenberg Almeida. Então, a gente não pode generalizar. A maioria dos abusadores são pais e padrastos, mas isso não quer dizer que todo pai ou padrasto é um abusador. Então, não podemos generalizar. Essa declaração veio da professora de Serviços Sociais da UFPB, Maria Socorro de Souza. Então, o que leva a pessoa a ser um abusador? Um conjunto de fatores sociais, culturais, neurais e que variam de acordo com cada caso. E eu vou dizer que o maior deles, o maior fator, é a falta de conhecimento. Porque a ignorância é o que faz com que as trevas realmente ganhem espaço no coração, nas mentes dessas pessoas. Porque se elas soubessem as consequências que elas iriam enfrentar cometendo esse tipo de crime, mesmo que o desejo ali de cometer o crime surgisse, ela não iria fazer. Né? Então, o que é constatado na área jurídica? Muitos abusadores mentem, dizendo que foram abusados na infância a fim de amenizarem a pena. Então, isso também é uma constatação, certo? Então, é bom a gente até frisar isso aqui. Alguns usam essa justificativa. Em alguns casos isso acontece, mas em outros não. Né? Então, é isso. Nós temos aqui essa seção, então é importante a gente frisar isso aqui. E a gente já entra aqui nas características do abusador e do pedófilo. Então, quais são essas características? São pessoas assuspeitas, ou seja, não há nenhuma característica física, religiosa ou tipo de personalidade que seja comum a todos os abusadores e pedófilos. Então a gente não pode simplesmente chegar e dizer, gosta de criança, então é um pedófilo. Gosta de
ter brinquedo em casa ou coleções, então é um abusador, é um pedófilo. Não, isso a gente não pode chegar a essa conclusão, até porque muitos deles nem parecem que são, né? Então, inclusive demonizar os pedófilos e abusadores é algo muito perigoso. Por quê? Porque isso dificulta a identificação para as crianças. Como assim demonizar? É você dizer que eles são monstros, que eles são demônios, né, que eles são possuídos por demônios, enfim. Nós que somos cristãos sabemos que há uma influência, obviamente, mas se você fala isso, passa isso para a criança, isso vai dificultar, porque muitos deles, muitos dos abusadores, se utilizam da sedução, né? E às vezes a criança nem consegue diferenciar o que é carinho do que é carícia, do que é abuso, né? Então é importante ter isso em mente. Sinais de alerta. Então, abusadores e pedófilos aparentam adorar as crianças, então não é aquele interesse comedido, é um interesse exagerado mesmo. Gostam de fazer amizade com crianças e adolescentes, e aí a amizade bem aspiado mesmo, certo? Então, claro que existem pessoas que costumam, né, ser assim, gostar de crianças, que gostam de fazer amizade também, sem as aspas, com crianças e adolescentes, só que isso não quer dizer que essas pessoas são abusadores, certo? Então, a gente não pode generalizar, nós aprendemos isso agora há pouco. Buscam mais a companhia de crianças e adolescentes do que de adultos, lembrando que isso são apenas sinais de alerta para a gente estar com as anteninhas ligadas. Está sempre disponível e se oferece para cuidar das crianças. É comum ter em casa jogos, brinquedos e guloseimas para oferecer de agrado às suas vítimas. Tem predileção por determinada criança, ou seja, dá presentes, dá dinheiro, enfim. Faz brincadeiras de mau gosto com a criança, até para que ela se sinta diminuída mesmo e tudo mais, e ele estabeleça uma dependência emocional com essa criança. Busca ficar sozinho com a criança, adolescente, sendo atencioso e sedutor. Diz até às vezes não querer ficar sozinho com a criança, até para não levantar suspeitas. Então, alguns deles se utilizam até dessa justificativa aqui. E é importante a gente ter atenção, porque essas características podem ser encontradas em outras pessoas. Devemos ter cuidado para não sair acusando pessoas inocentes, mas sobre qualquer sinal vale ficar em alerta. Estar alerta não significa ser dominado pelo medo e ou privar a criança de viver. Estar alerta significa ter cuidado e atenção. Ok? Então, aqui estão algumas considerações muito importantes nessa sessão. Espero que tenha sido proveitoso para você e fica aqui com a gente porque tem muito mais.